Graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel, eu congrego mais no culto das 19h30, mas hoje o Senhor me permitiu estar aqui com vocês para estar compartilhando as Escrituras, para estar compartilhando a palavra. E é um privilégio estar com os irmãos, em especial porque hoje eu creio, meu irmão. A Bíblia fala que o Senhor nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. E eu creio que nessa noite o Senhor quer trazer, quer nos libertar de conceitos antigos, o Senhor quer nos libertar de valores antigos, o Senhor quer nos fazer mais leves. Então eu quero orar, meu irmão. Pra você sair daqui hoje com um coração simples, com um coração singelo, com um coração disposto a repartir, com um coração então cheio de Deus, cheio da palavra de Deus e cheio da unção do Espírito Santo. Amém? Posso ouvir um amém? Graças a Deus. Nos últimos dias, deixa eu chegar um pouco os nossos corações aqui para trás, porque eu gosto de andar muito, senão eu vou derrubar, eu sou meio desastrado, sabe? A gente é grandão assim, meio desengonçado. Mas assim, é um dom de Deus, né? Cada um tem um dom e agora mesmo eu estou com medo de derrubar esse coração, mas vocês ficam em paz, né? Graças a Deus. Então deixa eu te contar uma coisa. Já faz uns dias que a gente está nosso terceiro estudo da série Upside Down, e a gente vem compartilhando alguns dos ensinamentos mais essenciais das Escrituras, mais importantes da palavra de Deus que o Senhor Jesus trouxe e que estão lá revelados no livro de Mateus, que é Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus então fala do Sermão do Monte, e ele traz os seus ensinamentos no Sermão do Monte. E eu vou te pedir para você abrir as suas Escrituras, para você abrir a palavra de Deus, em Mateus, neste momento, no capítulo 6, para a gente continuar falando desse Sermão do Monte, né? Então a gente vai continuar nessa linha aí, e a gente vai contextualizar aquilo que Deus quer falar com a gente essa noite. Amém? E o meu tema aqui é bem interessante, porque hoje a gente vai falar de algo que culturalmente para nós é muito difícil. Mateus 5, 6 e 7, na verdade, toda vez que a gente vai ler as Escrituras nos confrontam. Meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Todas as vezes que você lê as Escrituras, que você lê a palavra de Deus, e ela não te confrontar, pode orar. Pode orar, porque tem alguma coisa errada. Porque as Escrituras, elas nos confrontam, elas mudam os nossos valores, elas vão de encontro com os nossos valores, com a nossa cultura, e elas batem de frente. Então, enquanto a nossa cultura vai para um lado, os nossos valores vão para um lado, as Escrituras muitas vezes vão para outro lado. E todas as vezes, então, que você pegar essa palavra e não se sentir incomodado, está na hora de você orar mais e buscar mais a Deus, porque esses ensinos, muitas vezes, são difíceis para nós, são difíceis de compreensão, porque a gente foi criado em outros valores, numa outra matriz de valores. Aí, de repente, vem a palavra de Deus, e a gente vem para a igreja, a gente começa a ouvir coisas diferentes, e a gente começa a se chamar de irmão, e aquele negócio começa a ser, parece que está tudo diferente. E às vezes parece que a gente fica até um pouco confusos, porque a hora a gente quer viver o que está aqui, e a hora que a gente quer viver segundo os nossos valores. E a gente às vezes fica tentando buscar aqui um encaixe com os nossos valores, e não vai dar certo. E eu vou te contar por quê. Especialmente nesse texto, no Sermão do Monte, em especial no Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, Jesus traz alguns dos seus ensinamentos mais fundamentais e mais difíceis. E na verdade, eu vou até começar pelo final. Sabe como é que ele termina o Sermão do Monte? Ele termina o Sermão do Monte falando assim, Mateus no capítulo 7, ele termina o Sermão do Monte, no versos 24 no verso 24 ao 28. Ele diz o seguinte: portanto, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, a quem que eu vou comparar?
Eu vou comparar um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então, vieram os ventos, vieram a chuva, transbordaram os rios e foram contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, de pé. Mas ao tolo, eu vou comparar, então, a quem? Ao homem, então, insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E aí, quando vieram os ventos, quando vieram as chuvas, quando transbordaram os rios, o que aconteceu com aquela casa? O que aconteceu com aquela casa? Ela caiu, ela não permaneceu de pé. E ele começou esse texto falando assim, então, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o final do Sermão do Monte. Então, ele está falando de que palavras? De todo o seu sermão do monte. Então, ele está falando para a gente colocar em prática todo o seu sermão do monte. E aí, se a gente colocar em prática, a nossa casa vai permanecer de pé. Então, o nosso tema aqui nessa semana, o Upside Down, sabe do que ele está falando? Do que a gente está falando com você? De uma construção. De uma obra. Da obra de Deus que Ele começou na sua vida e na minha. Amém? E Ele então está falando sobre os fundamentos dessa obra. E é interessante que a gente vê dois grupos de pessoas. Os dois grupos de pessoas ouvem a palavra, ouviram a palavra, como todos vocês aqui estão tendo o privilégio de ouvir a palavra. Qual que é a diferença? Aqueles que praticaram a palavra, aqueles que encarnaram a palavra, aqueles que colocaram essa palavra viva nas suas vidas, são esses que a casa permaneceu de pé. São esses que o Senhor chamou de quê? De sábios, de prudentes construtores. Amém? Então é nesse sentido que a gente agora vai voltar no texto e lembrar, né, que Jesus ele começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças. Então a gente veio compartilhando sobre as bem-aventuranças. E ele fala de algumas bem-aventuranças que a gente fala, meu Deus, mas eu não consigo entender. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque darão o reino. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Então ele começa falando das bem-aventuranças, e a gente muitas vezes não consegue entender. E depois que ele termina as bem-aventuranças, no Mateus capítulo 5, versos 13 e 14, ele fala então, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então ele está falando da nossa identidade. E aí, ele fala uma coisa muito interessante, quando ele fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Ele diz o seguinte, abre a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso 16. E ele diz o seguinte, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então ele está falando das das bem-aventuranças. Bem-aventuranças é felicidade. Felizes vocês serão quando vocês forem perseguidos por minha causa, porque um dia vocês vão alcançar a justiça. Felizes vocês serão quando vocês chorarem. Felizes vocês serão quando vocês forem perseguidos, então, pelo Evangelho. Felizes. Aí a gente às vezes não consegue entender, mas ele está falando. Felicidade por quê? Porque a gente sabe o que a gente está plantando. A gente sabe dos fundamentos onde a gente está construindo essa obra. Amém? E no final, do que ele está falando? Da gente poder, então, praticar essas boas obras para que o mundo possa, às vezes, ver a gente se desgastar exteriormente. Mas a Bíblia fala que o nosso interior se renova a cada dia. Amém? Então, às vezes, a gente parece que está se desgastando externamente. Parece que as coisas estão ficando difíceis. Mas o Senhor está fazendo uma obra aonde? Nos nossos corações. E mais pessoas, então, vão querendo ficar perto da gente.
as pessoas vão querer conviver com a gente, porque elas veem como que a gente lida com o choro, como a gente lida com as frustrações, como a gente lida com as perseguições. Então não tem lugar melhor de estar do que comigo e com você, quando a gente conhece o Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Graças a Deus. E aí ele vai continuar o Sermão do Monte, né? E ele vai vir com algumas palavras difíceis, né? Ele vai falar para a gente não matar, para a gente também não ficar contra o irmão. Ele vai falar do adultério, né? Então ele vai falar assim, olha, isso não tem a ver comigo. Então nessa geração perversa é comum a questão do adultério. Para Jesus não. Jesus ele vai continuar falando, e ele fala dos juramentos, não jura nada por nada do céu, nada da terra, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Sem mentira, sem desvio de caráter, sem precisar ficar dando jeitinho, porque a gente às vezes não quer sofrer as consequências. E ele continua, ele fala o seguinte, ó, nos antigos valores de vocês, na lei, né? Então ele vai, nesse texto, ele vai confrontando os antigos valores, né? A antiga lei, com aquilo então que são os valores de Cristo. Ele fala assim, ó, Mateus no capítulo 5, ele vai continuar falando então, e ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, o quê? Se alguém, vamos lá, eu vou ler esse texto, porque talvez seja um dos textos mais conhecidos e menos praticados das Escrituras, e faz parte desse contexto que a gente vai ler hoje. Leia comigo, meu irmão. Verso 38 do capítulo 5. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, dê-lhe também a capa. Se alguém quiser forçar a caminhar 1 milha, vá com ele 2 milhas, dê a quem lhe pede, e não se volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. E ele continua. Vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, vos digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem, para que todos vejam que vocês são filhos do Pai que está nos céus. Então presta atenção. Esse texto é comum na nossa cultura, foi assim que a gente aprendeu. Se alguém te bater numa face, dá a outra. Foi isso que você aprendeu? É isso que a gente aprende? É assim que a gente se comporta? Se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. É assim que a gente faz? Se alguém te pedir para andar 1 milha, ande com ele 2 milhas. Então agora Jesus está começando a aprofundar o negócio. E ele vai continuar. E ele agora fala o seguinte, ó, vocês com seus inimigos, em relação aos seus inimigos, amem os seus inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Se vocês amem só aqueles que te amam, o que vocês fazem demais? Não precisa ser cristão para fazer isso, não precisa vir na igreja para fazer isso. Qualquer publicano, qualquer cobrador de impostos fazia isso. E aí ele vai continuar. E depois ele vai entrar, falar da oração, vai nos ensinar os princípios da oração, vai trazer a oração do Pai Nosso, vai falar de perdão. Vai falar assim que ele acaba a oração do Pai Nosso, ele fala de perdão. Ele fala, ó, presta atenção, meus irmãos. Presta atenção que a gente está falando de fundamentos. E ele fala assim, abre a sua Bíblia aí, próximo capítulo, Mateus capítulo 6. E ele fala assim, eu vou ler depois da oração do Pai Nosso, verso 14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não os perdoará. Olha, agora ele está falando de perdão. Olha o que ele está falando. Se você não perdoar a ofensa que você recebeu, e ele não falou que tipo de ofensa que foi, ele não falou se tem que ser simples, se tem que... Mas Gabriel, você não entende o que essa pessoa fez comigo. Realmente, eu não entendo, mas eu entendo o que Jesus fez por nós.
Amém? E ele fala que se a gente não perdoar, a gente então não vai ser perdoado. E é nesse contexto, ele vai continuando aí, ele fala do jejum então, né, para a gente, quando for oferecer jejuns para Deus, para a gente não ficar lá então, com aquele rosto descaído, querendo mostrar para todo mundo que a gente está fazendo jejum. Porque não é para os outros verem que a gente faz jejum. Muita gente, inclusive, não compreende muito bem a questão do jejum, né? O que é o jejum? Jejum é a oportunidade que a gente tem, muitas vezes, de mortificar aquilo que é a nossa carne. Porque quais são as nossas necessidades mais básicas? Comer e dormir. Então a Bíblia fala, então, muitas vezes você via Jesus orando às madrugadas, fazendo oração e jejum. Porque são as necessidades básicas. Geralmente, quando que a gente fica de mau humor? Quando a gente está com fome, está com sono. Então, são duas necessidades básicas, que a gente não deixa nem de comer e nem de dormir. Mas se a gente parar, então, bom, hoje eu vou deixar de comer e toda vez que me der fome, eu vou orar pelo meu irmão. Eu vou orar por uma causa. Eu vou orar pela minha mãe, eu vou orar pelo meu pai, eu vou orar pelo meu amigo, eu vou orar pelo meu inimigo. Esse é o jejum que Deus quer. Amém? Então, esse jejum também não é o seguinte: Deus, eu preciso de mais 2 quartos na minha casa. Deus, eu quero uma Ferrari. Deus, eu quero uma caminhonete. Foi isso que Jesus falou? Foi isso, meu irmão? Não. Então ele está falando de outras coisas. E aí, para a gente não achar que ele está falando disso, né, que esse jejum é para a gente conseguir coisas para nós, agora ele entra no texto que a gente vai compartilhar hoje. Até agora eu só estava fazendo introdução. Aí os irmãos falam, meu Deus. Então presta atenção. Agora é o texto que a gente quer compartilhar. Deixa o Espírito de Deus, então, ministrar no seu coração. Olha o que Deus fala. Mateus, então, no capítulo 6, verso 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você forem trevas, quão tremendas trevas serão? Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Bom, viemos falando tudo isso do Sermão do Monte, vim contando para vocês como é que é o Sermão do Monte para a gente chegar nesse texto. Por quê? Porque é uma das coisas mais difíceis para a gente entender, é a nossa relação com o dinheiro. Inclusive, assim, a gente muitas vezes vem na igreja evangélica, às vezes é uma barreira quando a gente pensa em dinheiro. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Foi para você como foi para mim também? Será que você fazia piadinha como eu fazia também? E esse texto, ele vai mudar um pouco o nosso entendimento a respeito do dinheiro, porque ele fala o seguinte, olha, não acumulem para vocês tesouro nessa terra, onde a traça e a ferrugem vão consumir. Do que ele está falando? Coisa material, coisa que passa, coisa passageira. E o que a gente aprende? Nesse mundo, a gente aprende então que a gente trabalha, que a gente tem que acumular, e depois ele vai falar dos olhos, né? E é interessante porque ele fala então que se os seus olhos forem bons, todas as coisas serão boas. Parece que ele estava até mudando de assunto, mas ele não está mudando de assunto, meu irmão. O que está acontecendo hoje nesse mundo? Nós somos impressionados a todo momento, com os nossos olhos, a gente cobiçar as coisas materiais, a gente olhar para as coisas materiais, e a gente muitas vezes deixa de olhar e deixa de perceber aquilo que realmente tem valor para Deus. E o que tem valor para Deus, meu irmão? As nossas relações.
Para Deus, o grande valor de Deus estão nas nossas relações. Onde 2 ou mais estão na minha presença, ali eu estarei, diz o Senhor. Amém? Então, muitas vezes, a gente só quer olhar para coisas que são materiais, e a gente dá valor nas coisas materiais, e a gente não percebe muito bem as coisas espirituais. Eu vou dar um exemplo. Se você tivesse que escolher entre a conversão de um amigo, se tivesse Deus colocasse na sua frente agora, vou te dar um carro 0 quilômetro daqui, seu amigo está aqui, qual que você escolheria? Pensa bem. Qual que você escolheria? O carro 0 quilômetro? Ou que o seu amigo tem um encontro com Deus? Eu vou fazer o seguinte, no tempo de corrupção, todo mundo falando de política, vamos fazer diferente. Deixa eu pegar um exemplo mais... A Bíblia mandou a gente amar os nossos inimigos, né? Aqueles que nos perseguem e tal, né? Eu vejo todo mundo aí xingando político e tal. Então vamos fazer diferente. Vamos colocar de cá o Aécio, o Lula, a Dilma, o Cunha e o Temer. E de cá, eu coloco um carro 0 quilômetro. Qual que você escolhe, meu irmão? Qual que você escolhe, meu irmão? Deixa eu te perguntar, será que os nossos olhos estão bons? Quando a gente lê esse texto? Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele falou nesse texto que é para a gente não juntar tesouros nessa terra, onde os ladrões minam e roubam. O que tem mais valor para Deus? O nosso bem material ou o ladrão? O ladrão? Bom, eu posso falar de ladrão, porque o ano passado eu vou te contar. O que me roubaram foi brincadeira. Mais ou menos em julho, eu e minha esposa chegando em casa, a gente de repente chega lá, tudo arrombado. Aquele susto, né? Na casa. Falei, nossa, cheguei lá, televisão, foi embora, foi tudo embora. E minha esposa grávida, na época eu estava grávida de 6 meses, e a gente falou, nossa, meu bem do céu. E a gente preocupado, né? E minha esposa, a gente começou a andar pela casa e ver as coisas caras. Aí minha esposa chegou num quarto que a gente tem, onde tinha os nossos souvenirs, né, de viagem e tal. E ela não tinha reclamado de televisão, não tinha reclamado do purificador de água, não tinha reclamado de nada assim, caro. Mas na hora que ela viu que pegaram os souvenirs dela, meus irmãos, ela olhou assim, né, meu bem? Ela olhou e falou assim, não, meu souvenir não. Mas no final, a gente entendeu que a gente está precisando orar mais pelos nossos irmãos que ainda não conheceram o Senhor Jesus. A gente está precisando orar mais. Porque muitas vezes a gente só ora para quê? Para ter mais. Para ter outra televisão. Para ter mais souvenir, para poder viajar mais, poder gastar mais com a gente. E a gente deixa de olhar para o nosso? Para o nosso? Para o nosso? Então deixa eu te contar uma coisa. Eis um problema. Nossa cultura, ela é extremamente individualista. A gente aprendeu a olhar para nós. E no Pai Nosso, o Pai é de quem? O Pai é de quem? Nosso. E é por isso que a gente se chama de irmão. E a gente às vezes acha que o que está lá de fora não é nosso irmão. Na verdade, ele é nosso irmão, o problema é que ele não sabe. Sabe o ladrão? Ele é nosso irmão, o problema é que ele não sabe. E isso faz toda a diferença no nosso entendimento, porque quando a gente entende que ele é o nosso irmão, e quando a gente entende que o outro é nosso irmão, e quando a gente vem aqui dentro e chama uns aos outros de irmãos, a Bíblia falou o seguinte, que é para a gente pegar essa palavra e praticar ela, porque senão a nossa casa vai cair.
Então, quando a gente se chama de irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Se o seu irmão estiver precisando de uma cirurgia de urgência hoje, e ele não tem plano de saúde, e você precisa vender seu carro, você vende seu carro para o seu irmão? É uma pergunta. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é o servo prudente. Sabe assim, graças a Deus eu tive o privilégio de ver muitos irmãos nessa igreja. Eu pude experimentar muitos irmãos vivendo essa palavra. Alguns irmãos que estavam tocando aqui com vocês, alguns irmãos que já pregaram aqui com vocês, e eu mesmo, todos nós já passamos por dificuldade. Quem aqui já passou dificuldade financeira na vida? Vamos falar de dinheiro, irmão. Quem já passou dificuldade financeira? Não é vergonha não, pode levantar a mão, deixa eu te ver. Aí, ó, não é dificuldade não. A gente pode falar, porque a gente está falando de dinheiro. E nas Escrituras, a gente vê, nós somos criados para sermos independentes, para a gente não depender do outro. E a gente tem vergonha de depender do outro. Mas nessa igreja, a gente não ensina isso. Porque nós somos o sal da terra. A gente ensina o seguinte, que a gente tem que aprender a olhar para o nosso irmão. E quando alguém tem necessidade, a gente aprende a compartilhar. E em alguns momentos eu já pude presenciar quando um dos irmãos nossos estava passando grande dificuldade, perdendo apartamento. Vários irmãos juntaram e falaram assim, colocaram o carro à venda, venderam o carro e foram lá ajudar aquele irmão que estava perdendo apartamento. Vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Porque é nosso irmão. Amém? Então agora nós estamos falando de mudança de entendimento. Nós somos ensinados a pensar só em nós mesmos. Nós somos ensinados a pensar nas nossas necessidades, nas nossas demandas. E a nossa cultura, ela vem disso, que a gente aprendeu a ser independente, a gente aprendeu a querer acumular. E a Bíblia nos ensina, meu irmão. Tem uma passagem muito interessante, eu não vou ter tempo para ler todas, mas eu vou contar para vocês. Jesus, então, ensinando, né? Falando o seguinte, um homem, então, tinha muitos celeiros, mas assim, a plantação dele começou a produzir muito. E o que ele falou, bom, e agora o que eu vou fazer? Bom, vou ter que destruir esses celeiros e fazer um celeiro maior. E ele fez isso, então, destruiu os celeiros antigos, menores, e começou a construir celeiros maiores, para poder acumular mais, e poder desfrutar, e poder ficar tranquilo. Sabe o que Jesus falou para ele? Sabe o que Jesus falou desse caso, desse assunto? Louco, essa noite pedirão a tua alma. E aí, você vai fazer o que com isso? Jesus, presta atenção, meu irmão, Jesus não tem problema com ter o recurso financeiro. Jesus tem problema com a maneira como nós lidamos com ele. O problema é o que ele falou no último versículo que a gente leu. A gente muitas vezes não pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E muitas vezes nós fizemos do dinheiro, da necessidade material, o nosso Deus. E a gente quer ter mais e mais, e parece que o nosso coração, ele tudo que a gente coloca, nada consegue satisfazer. É um saco furado. Então a gente perde a percepção do irmão. Isso vem da nossa formação, da nossa cultura. Sabe por que a gente tem tanta dificuldade de entender dízimos e ofertas? Porque a gente muitas vezes não lê as Escrituras. Então a gente vem com a nossa antiga formação. Você sabe qual que era o contexto dos dízimos e das ofertas do Antigo Testamento? Era um contexto de dependência. Então, deixa eu te contar um pouco da história. No Antigo Testamento, Abraão gerou Isaac. Abraão era chamado pai da fé. Abraão gerou Isaac. Isaac teve 12 filhos. Teve toda uma história lá com esses 12 filhos. E gerou, então, Isaac teve 12 filhos. Jacó teve 12 filhos. E Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Então, são as 12 tribos de Israel. Uma dessas 12 tribos era a tribo dos levitas, que lá na frente, 400 anos depois, quando Deus tirou o povo do Egito, libertou o povo então do Egito, que representava a escravidão material, o povo só preocupado com a questão material. Quando Deus libertou esse povo, de repente eles estavam no deserto. E eles, na verdade, tinham recursos que eles levaram
mas eles também tinham que criar seus animais, etc. e tal, eles tinham que trabalhar e tudo mais. E o que aconteceu? Deus escolheu uma das 12 tribos para ficar só por conta dos serviços no templo. Qual tribo que foi? A tribo dos levitas. Então essa tribo dos levitas, ela ficava só por conta do sacerdócio, só por conta das ofertas. Eu não tenho muito tempo para poder explicar como é que eram essas ofertas, mas só por conta dessas ofertas. Só por conta, então, de oferecer os animais, da parte, então, cerimonial. Mas espera aí, eles não trabalhavam. Então, quem que sustentava os levitas? O dízimo das outras 12 tribos. Então, cada tribo dava 10%, de modo, então, que todas as tribos, então, podiam ter juntos um recurso. E aí, ainda sobravam, porque são 12 tribos, né? Uma ficava por conta do sacerdócio, e outra tribo ficava, então, ainda sobrava o recurso de uma tribo. Vamos entender, então. E o que então se fazia com o restante desse dinheiro? Então, abre a sua Bíblia para você entender. Deuteronômio. Abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 8. Deuteronômio 26, verso 8. Eu não tenho tempo para explicar muito agora, mas presta atenção, deixa o Espírito de Deus ministrar no seu coração. A Bíblia diz o seguinte, que o Senhor tirou do Egito a mão poderosa e o braço forte, com feitos temíveis e com sinais de maravilhas. Ele trouxe este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel, e agora traga os primeiros frutos do solo. Tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros, se estiverem no meio de vocês, e se alegraram com todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que possam comer e saciar-se na cidade de vocês. Vou te perguntar de novo. Para que significava o dízimo? Era uma forma de ninguém ter necessidade no meio de nós. Era uma forma, então, que a gente olhava para o outro. E que no meio de nós ninguém tinha necessidade. Então eu compartilho com o meu irmão. Esse é o fundamento do dízimo. Esse era o fundamento do dízimo lá dos antepassados. Então, para aqueles que ficavam a serviço do culto e para aqueles também que às vezes não tinham recurso, o órfão, a viúva, etc. Os irmãos estão me entendendo? Amém. Aí vem o Novo Testamento. E aí o negócio agora vai ficar muito interessante. Porque o Espírito Santo, então, foi derramado sobre nós aonde? Aonde? Atos no capítulo 2, em Pentecostes. E aí o povo foi lá, falou em línguas. Pedro foi lá e falou então que o Espírito Santo foi derramado. E o Espírito Santo então tomou posse daquele povo. E todo mundo, tinha gente em várias localidades e cada um falava a língua. E todo mundo começou a falar uma língua única lá. De maneira que, então, que todo mundo se entendia. Todos falavam em língua e todo mundo se entendia. E aí, é a parte que a gente não presta atenção. Que quando o Espírito Santo então foi derramado, sabe o que aconteceu com aquele povo? Eles comiam pão de casa em casa. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na singeleza de coração. Então eles oravam, buscavam a Deus todos os dias no templo. Vamos ler lá, Atos 2:42, para que você possa entender de fato essa palavra e ela possa entrar no seu coração. Olha lá, e é o princípio da igreja, é o começo da igreja, é o princípio de todas as coisas. E olha como é que a igreja lidava com o dinheiro. Presta atenção. Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam, então, na medida que cada um não tivesse necessidade. Todos os dias
continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, juntos participavam das refeições, com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, no Novo Testamento, agora o povo dava 10%? Estou te perguntando. O que o povo dava? Tudo, de modo que ninguém mais podia ter necessidade, porque agora é o meu irmão. Dura esse discurso. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou fazer então de vocês sejam firmes, que a casa de vocês seja firmes. Então a gente às vezes fica muito preocupado em acumular tesouro. Mas eu vou te falar uma coisa, quando a gente está cheio do Espírito, a gente não se prende só às coisas materiais. A gente aprende a olhar para o nosso irmão. E esse é o maior tesouro no céu. São as nossas relações. Não existe tesouro maior do que as nossas relações. Então, toda construção que a gente vê lá do Sermão do Monte vai falar das nossas relações. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu quero que Deus quebre essa barreira no seu coração. Eu quero que Deus te faça, então, compreender, a não olhar só para as suas necessidades, mas olhar também para as suas relações. Olhar para o outro. Olha lá para o seu cartão de crédito, vê assim, se você tem gastado só com você, só com a sua família, ou se Deus tem te permitido também gastar com o seu irmão, para que ele não passe necessidade.